E o segundo pilar é invocar sobre a pessoa o nome de Deus. Nós vemos em São Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, escrito assim: portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Um nome no singular que abrange esses três ofícios. Ofício é um título dado a uma pessoa com uma responsabilidade. Nós podemos ver o sinônimo de pai. É a mesma coisa de progenitor, autor, criador. Poderíamos ler Mateus 28, 19 assim: batizando-as em nome do Criador, em nome do autor, em nome do progenitor. Qual é o nome do Criador? Qual é o nome do autor? Nós vemos que os discípulos e os apóstolos batizaram todas as pessoas em nome de Jesus Cristo. O relato batismal que Filipe fez no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, no versículo 12, está escrito assim: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Vemos claramente o nome do Senhor Jesus sendo utilizado no ritual de purificação na água. Também, no versículo 16, está escrito assim: porque sobre nenhum deles ainda tinha descido o Espírito Santo, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Vemos claramente que os apóstolos batizavam em nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 15, assim: para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Nós vemos claramente que era o nome de uma pessoa utilizado no batismo, e não era o nome de Paulo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, quando passou pelas regiões superiores a Éfeso e chegou em Atos capítulo 19, nós vemos que todos aqueles discípulos que foram batizados pelo profeta João Batista foram todos rebatizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 10, no versículo 48, disse: e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Se você observar outras traduções da Bíblia, você vai ver que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o nome do Senhor. Então rogaram que ficassem com ele alguns dias. E para finalizar, nós vemos em Atos capítulo 2, no versículo 38, o apóstolo Pedro, que tinha a chave do reino dos céus nas suas mãos, fazendo o seguinte: disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Nós vemos claramente que os discípulos, depois que entenderam, tiveram a sua compreensão das Escrituras abertas pelo Senhor Jesus, batizou todos os discípulos, todos os crentes, em nome daquele que redimiu o seu povo. Nós vemos isso acontecendo em São Lucas, no capítulo 24, no versículo 47, o Senhor Jesus abriu o entendimento dos discípulos para compreenderem as Escrituras um pouquinho antes, e ele disse no 47, em seu nome, no nome dele, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Por isso, a parte completa do batismo inclui a imersão nas águas e invocar sobre a pessoa o nome de Deus. Jesus disse na oração, em São João capítulo 17, manifestei o teu nome aos homens. O nome de Deus foi manifestado aos homens na pessoa do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Então, meus prezados irmãos e ouvintes, Deus vos abençoe.